Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar. Hoje a aula vai ser sobre determinismo e estatística, né, que é aí o ponto crucial da aplicação da física. Só se faz física com estatística na prática, a gente vai discutir por quê. E esse conhecimento de estatística e determinismo, ele é importante para tudo, né? Então, assim, tudo que a gente estava conversando agora antes sobre o uso, aproveitamento de profissionais da física, né, em outras áreas, se passa principalmente porque a capacidade de você entender e aplicar física e estatística juntos é um diferencial enorme, né, que geralmente os físicos têm. Então, é importante a gente entender bem. Então, essa aula é mais para apresentar, digamos, o cenário, né, quais são assim os caminhos ideológicos dentro da estatística, porque a estatística começa a tocar muito na medida, né? E a medida, ela começa a ter todas as ambiguidades que tem na vida real, né? Então, por causa disso, a própria estatística se divide, então, em estatística frequentista e estatística bayesiana, né? Vocês já ouviram falar desses termos? Frequentista e bayesiana? Bom, então a gente vai discutir isso um pouco. E eu vou falar um pouco de como essa estatística se mistura, né, com a física que vocês estão acostumados, tá? Novamente, as notas vão estar online. Eu ainda não coloquei essas aqui, mas hoje à tarde eu devo colocar. Falta só revisar se o texto tem algum erro. E aí eu boto as notas online. Vocês podem sempre depois trazer perguntas, tá? Inclusive, se vocês tiverem questões ou algumas dúvidas sobre as últimas aulas, mesmo que sejam, sei lá, da primeira aula, pode trazer em qualquer aula, a gente discute, tá? Eu acho que é importante que vocês tenham esse espaço para trazer qualquer dúvida, mesmo que seja daqui a 3 semanas vocês perguntarem alguma coisa de estatística, não tem problema, ok? Então vamos começar. Vou botar aqui melhor, não é uma coisa não é. Bom, o que vocês entendem por estatística? Alguém se arrisca? Então, o que você está dizendo é que estatística é, em certa forma, uma maneira de você encontrar um sumário de alguma informação dado um grande conjunto de dados. Isso é verdade. Inclusive, o que a gente vai discutir aqui é mais do sentido da probabilidade atrás da estatística do que da estatística em si. Do ponto de vista mais técnico formal, o termo estatística se dá para isso, uma função dos dados. Então, você tem um conjunto de dados, você quer tirar a média, você quer tirar a variância, você quer tirar, sei lá, a tendência, o maior valor, o menor valor. Isso tudo são estatísticas que você faz sobre os seus dados, né? Mas para você fazer uma estatística sobre dados, você precisa supor que eles vêm de uma certa distribuição de probabilidade. E como que você entende essa distribuição de probabilidade? O que é uma distribuição de probabilidade? Por exemplo, quando você fala assim, eu tenho uma moeda que tem 50% de chance de dar cara. Certo? Eu estou estabelecendo com essa frase uma distribuição de probabilidade. Certo? Mas o que isso quer dizer? O que isso quer dizer do ponto de vista frequentista? O que vocês acham que isso significa? Que uma das duas vezes vai ser cara? Não. Você pode pegar uma moeda e testar. Joga a moeda várias vezes, você vai ver que vão haver situações que você vai jogar a moeda e vai dar cara, sei lá, joga 5 vezes e dá cara 5 vezes. Pode acontecer, né? Vocês acham que isso é improvável? Pode ser improvável, tá? Mas vocês acham que isso é impossível? Significa uma possibilidade? O que é possibilidade? Eu acho que essa daí significa que conforme se você jogar indefinidas vezes, no fim das contas vai ser distribuído metade cara e metade coroa na média.
Então, esse é o ponto de vista frequentista. Né? Então, digamos o seguinte, como que eu posso estimar a probabilidade da cara ou da coroa? Como é que vocês estimariam essa probabilidade? Então, digamos que eu joguei N vezes, certo? Dessas N vezes, eu encontrei NC caras. Dado esses dois números, ou seja, eu joguei 100 vezes e obtive aqui, sei lá, um certo número de vezes cara. A partir desses dois números, como é que eu estimo a probabilidade? NC sobre N. Certo? Digamos que eu joguei 100 vezes. Então, digamos que NC seja igual a... Deu 48 caras, tá certo? E eu joguei 100 vezes. Significa que eu estou estimando, então eu vou botar um tiozinho aqui na probabilidade. A minha probabilidade vai ser 48 dividido por 100, que é igual a 0,48, que equivale a 48%. Aí você diz, então a probabilidade de eu jogar a moeda, da moeda sair cara, é de 48%. Mas, bom, isso aqui vai mudar, né? Se eu jogar, em vez de 100 vezes, se eu jogar 1000 vezes, talvez eu encontre 51 aqui, ou 50,1, ou alguma coisa assim, certo? Então você pode pensar num gráfico que é assim. Número de vezes que você joga, aqui, tá certo? E a probabilidade estimada, certo? Então a probabilidade já vai começar sendo, quando você jogar uma vez, a probabilidade vai ser ou 0, se der coroa, ou vai ser 100%, se der cara. Então, digamos, vai ser ou 0 ou 100. Você joga uma segunda vez, aí digamos que deu cara e coroa, aí vai dar 50% exato. Então, você estimou aqui, você jogou uma vez e deu isso aqui, né? Deu 100%. Aí digamos que aqui está o 50%, aí fez assim, veio para 50%, que é 0,5, certo? Só que eu vou jogando mais vezes, esse negócio aqui vai variando assim, ó. Ok? Só que a tendência, se o sistema não muda, se a moeda é a mesma, se a dinâmica é a mesma, não tem por que você esperar que a probabilidade subjacente da moeda vá mudar com o tempo, certo? Então a tendência é que você vai começar a se aproximar, digamos que a moeda seja de fato perfeita, que ela tem exatamente 50% de chance. Se eu for estender o meu experimento aqui para, sei lá, 10 a quarta, né, 10.000 vezes que eu jogo moeda, então eu vou encontrar aqui um número bem próximo de 0,5, até uma hora que vai ir convergindo. Mas se a gente for olhar para esse número com precisão infinita, lembrando que ele vai ser um número real, esse número nunca vai ser exatamente 0,5. Nunca. Certo? Então, do ponto de vista do frequentista, a probabilidade ela é um ideal que vem no limite. Ou seja, você imagina que existe um limite que, se você jogasse a moeda infinitas vezes, você atingiria aquele limite. Né? E aqui, no infinitas vezes que você jogasse a sua moeda, se isso fosse possível, aqui seria exatamente 0,5. A coisa aqui até aqui. Certo? Então esse é o ponto de vista, digamos, axiomático do frequentista. Ele entende a probabilidade como uma frequência final de um sistema que está instável. Porque se a minha moeda fosse esquisita e ao longo do tempo ela mudasse, isso aqui não ia fazer sentido. Na verdade, a gente ia entrar numa outra parte da estatística, que é a análise de séries temporais. É alguma coisa que varia aleatoriamente, mas tem uma variação também determinística no meio. A gente vai discutir um pouco isso ainda hoje, certo? Isso aqui está claro, pessoal? Mas muitas vezes... Bom, isso aqui, antes de eu mudar o ponto de vista. Quando eu falo da probabilidade, eu estou falando da probabilidade de sair cara ou coroa, certo? E se eu estivesse querendo saber qual é a probabilidade da minha moeda ter 50% de chance de sair cara e coroa? O que vocês acham dessa pergunta? A pergunta
eu posso me questionar usando a probabilidade sobre a moeda ter 50% de chance de cair cara ou coroa? Ou seja, qual é a probabilidade da minha moeda ser justa ou injusta? Justa no sentido de ser 50% ou injusta não ser? Por ser apenas dois lados, a gente crê que seja, você joga, vai cair um lado, joga, vai cair o outro. Então, Mas digamos que ela está pesada mais para um lado, ela tem algum tipo de truque nela que faça ela cair 70% das vezes para um lado do que para o outro, entendeu? Então, o problema do frequentista é que essa pergunta nem faz sentido para ele, certo? Não faz sentido. Porque você fala assim, mas qual é a probabilidade da minha moeda sair 50% de chance de cara ou coroa? A resposta ou ela é ou ela não é, certo? A sua moeda, ela é uma moeda que está 50% de chance de cair cara ou coroa, ou ela não é. Não tem probabilidade, certo? E aí, parece estranho, mas é aí que entra a estatística bayesiana, né? Ou seja, a gente vai olhar para a nossa estatística, né? E vai dizer o seguinte, isso aqui seria o frequentista. Deixa eu ver aqui. O frequentista pensa assim, certo? E aqui a gente vai pensar no bayesiano. Tá? Online tem o gráfico, tá, pessoal? O código em Python gera ele, vocês podem copiar o código em Python do gráfico, botar no arquivo, se vocês tiverem o Python instalado, vocês rodam, vocês podem aumentar o número de vezes, você pode mudar a probabilidade da moeda para ver o que acontece, tá certo? Vocês veem a coisa acontecendo. Então vamos ver a visão bayesiana. Então, a visão bayesiana ela é muito mais subjetiva, certo? Os bayesianos, porque isso existe, né? Os bayesianos são os caras que acreditam que a melhor maneira de encarar a estatística é através do ponto de vista bayesiano, e os frequentistas são os caras que acreditam que a melhor maneira de encarar a estatística é através desse ponto de vista aqui. Então, os bayesianos acreditam em coisas diferentes. Eu, em particular, eu trabalho muito com análise de dados, e eu acho que essa divisão de bayesianos e frequentistas é boba, certo? Você pode, num certo contexto, adotar um ponto de vista frequentista quando ele é mais conveniente. E quando você tem, digamos, desafios que necessitam um ponto de vista bayesiano, você adota o ponto de vista bayesiano, certo? É uma questão do que você quer, como que você quer modelar o seu sistema. E um vai ter certas vantagens e desvantagens e mesma coisa para o outro, tá certo? O bayesiano ele vai falar o seguinte, a probabilidade de um certo evento D acontecer, ela é o grau de confiança que eu tenho naquilo. Então eu pego a moeda e vou falar que a probabilidade ela está associada à confiança que eu tenho daquilo que vai acontecer, certo? E aí, vocês vejam, começa a fazer algum sentido eu falar qual é a probabilidade da minha confiança estar certa ou não. Certo? Ou seja, começa a fazer sentido eu falar qual é a probabilidade da moeda ter probabilidade de 50%. Certo? E para isso, é claro que a gente não vai entrar aqui nisso, mas se vocês forem fazer um curso de estatística eventualmente, ou talvez nos cursos de laboratório na parte de análise de dados, você vai ter os axiomas das distribuições de probabilidade, certo? E através dos axiomas das distribuições de probabilidade, vocês vão encontrar uma coisa chamada teorema de Bayes, que a gente vai escrever aqui agora, que depende de um conceito de estatística que normalmente não é ensinado, não sei se vocês viram isso no ensino médio, mas ele é essencial, que é a probabilidade condicional. Vocês já ouviram falar disso? Por exemplo, digamos que a gente quer saber qual é a probabilidade de você se acidentar quando você está dirigindo seu carro, certo? Aí você pega o número de pessoas que se acidentam por dia em Londrina, né, divide pelo número de pessoas que estão dirigindo, total, isso te dá um número. Você encontra lá, 0,1% de chance de você se acidentar dirigindo. Isso significa que você tem 0,1% de chance de se acidentar dirigindo? Por que não? Exatamente. E qual é o mecanismo matemático que você modela isso que você acabou de falar?
Então, Por exemplo, no caso de acidente, tem muitos fatores que acontecem. A pessoa pode passar na frente, a pessoa pode ser distraída, tem vários fatores. Então, não sei se tem um buraco na pista, pode, não sei se nesse tipo tem como você, por exemplo, para esse exemplo, tem como você contabilizar. Mas, por exemplo, no caso de cara por outro, na hora que você está jogando a moeda, sei lá, por algum motivo a moeda vai cair em pé. Se isso for um empecilho para a moeda, para ser 50 para uma, eu acho que talvez seria a única forma de não cair o cara por outro. Então, daria para fazer algo em cima disso para tirar esses 50%. então, fala primeiro, depois eu vou ter... Eu posso estar viajando um pouco, pegar que cada tipo foi o acidente e fazer uma análise de tipo, tantas pessoas que eu conheci sofreu esse tipo de acidente, pega essa probabilidade. Pega de todos os fatores conhecidos e junta. Isso. É esse o caminho. Vocês falaram várias coisas importantes. Então, por exemplo, aqui, essa probabilidade que a gente está procurando é uma probabilidade de você cair cara, né, de você ter um certo número de caras, condicionado que ela caiu, né, de um dos lados. Certo? Então, ela caiu de um dos lados. Quando a gente vai falar daqui, a gente pode dizer o seguinte: probabilidade do acidente é igual ao número de pessoas que se acidentaram dividido pelo número total de pessoas. Tá certo? Essa é a probabilidade geral. Agora, você pode falar o seguinte: e o número de pessoas que dirigiram só no centro de Londrina, abaixo de 50 km por hora, e numa região onde não tem buraco na pista? Então você vai ter um outro número aqui, certo? Mas aí você não vai ter mais a probabilidade simplesmente do acidente, você vai ter a probabilidade do acidente condicionado ao parâmetro x, o y e o z. Certo? Ah, então, mas e se eu dirijo bem? Eu sou um cara atento, jovem, eu não tenho problema de visão, não tenho nada. Então, tem mais um fator aqui, certo? Então, essa probabilidade condicional ela é bastante importante porque ela muda muito o significado das coisas. Ah, então a probabilidade de eu me acidentar é 0,01, mas eu dirijo igual um doido, sempre a 120 km por hora, entendeu? Então, aí, condicionado a isso, minha probabilidade pode subir bastante. Talvez eu seja o cara que estou trazendo para cima a probabilidade global aqui da coisa das pessoas se acidentarem, certo? E isso funciona tanto no frequentista, tá? Quanto no bayesiano. Você sempre pode fazer probabilidades condicionais. Você pode condicionar sua probabilidade a subconjuntos, né, da amostra total. Ou regiões de Londrina, ou maneiras de dirigir, ou a qualidade do carro, manutenção dele, e assim por diante, certo? E isso tudo precisa ser modelado, tá, pessoal? Então, quando vocês vão ver uma modelagem de um sistema físico ou uma modelagem de um sistema social, muitas vezes a falha, se é que há uma falha, é devido à não inclusão de um fator, certo? Então, às vezes, você deixa de colocar um fator na sua análise, você, digamos, pode ter informações equivocadas sobre o que vai acontecer. Assim como se uma pessoa ingenuamente, olhando para o número de acidentes, né, o número total de eventos, pode achar que aquela é a probabilidade de acontecer com ele, né? Você vai fazer uma cirurgia, você vê assim, essa cirurgia aqui, a cada 1 milhão morre. Não, sei lá, uma probabilidade menor para você ficar preocupado, 1 a cada 1000 morre. Aí você vai ver, mas espera um pouquinho, tem um monte de gente fazendo essa cirurgia com cirurgião não licenciado, alguma coisa assim, ou cirurgia estética, por exemplo, que você vai fazer e tem muitas clínicas clandestinas. E você pega qual a probabilidade de você sofrer um problema fazendo a cirurgia numa clínica clandestina, vai ser muito maior do que numa clínica credenciada, lá bonitinha. Então, você, levando em consideração, você consegue se informar melhor sobre o que está acontecendo. Então, cuidado, isso é uma atenção que vocês têm que ter na vida inteira de vocês, porque isso não é só física, isso é tudo. Quando as pessoas apresentam estatísticas para vocês, elas podem mudar fundamentalmente o significado e o impacto emocional que aquela estatística vai ter sobre você, manipulando os condicionais, o que geralmente não fica explícito na análise da pessoa. Pode falar. Mecânica estatística, provavelmente. Mas, tipo, por que
Esse foi o trabalho da vida do Boltzmann, né? Ele mostra como que a termodinâmica, que pode ser implementada meramente de forma axiomática, ou seja, você fala, ó, existem esses axiomas da termodinâmica, e eu vou descrever sistemas físicos e ele funciona, ponto final. Mas você consegue descrever as leis da termodinâmica através de mecânica clássica e estatística. Você junta a mecânica clássica com a estatística, que vai ser a próxima aula que a gente vai falar. Não necessariamente a próxima aula mesmo, mas depois que a gente terminar esse assunto, o próximo assunto é esse. E a gente pode ver como que a termodinâmica emerge como um fenômeno efetivo de um sistema estatístico. Então, essas duas coisas estão extremamente ligadas, intimamente ligadas, e são extremamente importantes. Porque praticamente tudo que a gente vê é mecânica estatística. É raro a gente fazer um experimento com um átomo. Geralmente são experimentos que têm um molde de alguma coisa, certo? Então é bastante importante. E a estatística bayesiana, ela diz pra gente o quê? Ela se baseia aqui no teorema de Bayes, que diz o seguinte: a probabilidade da sua hipótese condicionada ao dado, tá certo? É igual, e a gente vai voltar aqui porque isso aqui é bastante importante. É a probabilidade do dado condicionado à hipótese, tá certo? Vezes a probabilidade da sua hipótese dividido pela probabilidade do dado. Certo? Esse é o teorema de Bayes. O que tem de estranho aqui? Vamos pensar aqui do ponto de vista do meu problema aqui da cara e coroa, certo? Então, eu tenho a probabilidade de obter cara condicionado à probabilidade da minha moeda ser cara ou coroa ser 1/2. Tá certo? A gente sabe que esse negócio aqui vai ser 1/2. É simples assim, certo? Agora, se eu uso o teorema de Bayes, então esse cara aqui é o dado, esse é a minha hipótese. A minha hipótese é a moeda tem 50% de chance de cair cara ou coroa, tá certo? Então, a probabilidade dada a hipótese é simplesmente a hipótese, nesse caso aqui, certo? Mas essa é a probabilidade condicionada a isso aqui. Quando eu faço essa brincadeira aqui, olha o que aparece aqui. Fica aparecendo qual é a probabilidade da moeda ter probabilidade P, dado que eu fiz uma certa medida. Então eu inverti. Mas isso só é possível quando eu sou capaz de dar algum significado real para esse negócio aqui. Ou seja, se eu estou falando do ponto de vista frequentista, isso aqui não faz o menor sentido. Porque eu digo, a moeda O ela tem 50%, não tem probabilidade associada aqui. Agora, quando a minha probabilidade é grau de confiança, agora faz sentido, certo? Porque eu tenho um certo grau de confiança de que a moeda tem uma certa probabilidade ou não, tá certo? E aí você pode modificar, atualizar o seu grau de confiança usando os seus dados, tá certo? Ou seja, isso aqui digamos que eu tenho os meus dados, que foi uma certa medida dada por isso aqui. Ou seja, eu joguei 1000 vezes e obtive aqui 501 vezes cara, certo? Então, eu tenho qual é a probabilidade dela ter 50% de chance condicionada a isso aqui. Então, o teorema de Bayes te permite fazer perguntas sobre a probabilidade de alguma coisa. Tá certo? De alguma coisa que o frequentista não permite você fazer. Ok? Para fazer a mesma análise do ponto de vista frequentista, a gente tem que fazer uma certa ginástica lógica. Tá certo? A gente vai fazer testes de hipóteses. Então a gente vai falar o seguinte: qual é a probabilidade dos dados? Qual a probabilidade dos dados condicionada a uma certa hipótese? Certo? Então, deixa eu tentar fazer a distinção. Primeiro, só relembrando. A Bayesiana te permite calcular isso aqui diretamente. E tudo é simples na sua vida, porque você simplesmente agora pode dizer qual a probabilidade do P minúsculo ser 0,5, qual a probabilidade do P minúsculo ser 0,48. Você bota esse número aqui e você tira um número aqui. E ele vai te dizer qual é a probabilidade da probabilidade ser tanto.
certo? Então é assim que o Bayesiano funciona. Como que o frequentista funciona? Isso te estima diretamente a probabilidade. Mas se você quiser testar a hipótese, porque eu digo o seguinte, aqui a gente está fazendo perguntas sobre P. E normalmente é o que você quer fazer. Por exemplo, digamos que você está testando se a massa do elétron é um certo valor. A massa do elétron ou é aquele valor ou não é, do ponto de vista do frequentista, certo? E você precisa testar isso. Aí você fala, não, a massa do elétron é 5 quilos. Você pode fazer essa hipótese. E aí, o que isso acarreta no seu sistema? Acarreta que os dados vão ser mais ou menos prováveis dependendo de quão boa é a sua hipótese. Então, por exemplo, se eu jogo a moeda aqui várias vezes, e aí vocês vão ver isso com detalhe, eventualmente talvez no curso de laboratório, vocês vão ter a seguinte probabilidade. Vocês já viram fatorial, né? Todo mundo sabe o que é um fatorial. Então você tem a probabilidade de você obter N caras, dado N lançamentos, como sendo a probabilidade, Pzinho minúsculo, tá certo? Dele sair cara, elevado a NC, vezes 1 menos a probabilidade, ou seja, a probabilidade dela sair coroa, né? Se a probabilidade de sair cara é P minúsculo, dela ser coroa é 1 menos P minúsculo, certo? Ou seja, se é 48, outra 52, se é 45, outra 55, certo? Aqui elevado ao que? É o número de vezes que caiu coroa, mas se NC é o número de caras, o número de coroas é N menos NC, certo? E aí você multiplica pelo fator aqui, binomial, então esse cara aqui é N fatorial, dividido por NC fatorial, vezes N menos NC fatorial. Tá? Não precisa se preocupar com essa fórmula por enquanto. Tá? Mas essa fórmula te dá uma maneira de medir a probabilidade daquilo que você observou na realidade, certo? Bom, o que acontece aqui é o seguinte, digamos que eu joguei minha moeda 100 vezes, tá certo? Então eu joguei 100 vezes. Por exemplo, se eu quero que caia, por exemplo, só 5 caras, a probabilidade de ter 5 caras é essa? Isso, exatamente. Eu quero saber qual é a probabilidade dela sair. Desculpa, aqui está condicionado a Pzinho. Tá? Então eu quero saber qual a probabilidade de sair 5 caras, sendo que eu joguei a minha moeda 15 vezes, condicionado a probabilidade ser 0,3. Você pode botar esses números todos aqui e calcular a probabilidade daquilo ocorrer. Tá certo? Então você pode fazer perguntas. E aí você pode fazer a seguinte pergunta. E aí vocês me digam o que vocês acham que vai acontecer aqui. Tá? Não precisa calcular a fórmula, que se vocês tiverem uma calculadora, vocês podem. Eventualmente em casa, vocês podem fazer isso num scriptzinho em Python. Tá certo? Você pode fazer o seguinte. Qual a probabilidade de obter 0 vezes cara, sendo que eu joguei 1000 vezes, tá certo? Condicionada a probabilidade P ser 0,5. O que vocês acham que número vai dar aqui? Eu estou fazendo a seguinte hipótese. A minha moeda ela é 50% de chance de cair em cada lado. Eu vou jogar 1000 vezes ela e ela não vai cair nenhuma vez cara. Qual que vocês acham que é a probabilidade disso acontecer se ela for uma moeda justa? Vai ser um número ridiculamente zero. Vai ser lá um negócio 10 a menos 2000, sei lá. Vocês calculam isso aí, vai dar um número assim, tá, tudo bem. Se você repetir o universo 1 trilhão de vezes, e você vai ver eventualmente isso acontecendo, entendeu? Ok. O que isso diz para você sobre a sua hipótese? Ou seja, você fez aquela medida, você jogou 1000 vezes, digamos que você fez a medida, você jogou 1000 vezes e obteve 0 vezes cara. O que isso diz para você sobre a hipótese?
Mas é exatamente o que está acontecendo. O que você falou está totalmente correto. A hipótese parece ser ruim. O problema, que talvez seja por isso que você está tendo dificuldade em afirmar isso, é que é muito subjetivo. Quem sabe eu não estou nessa situação desses 1 milhão de universos, nessa eventualidade tão rara, mas que eventualmente pode acontecer. É pequeno, mas nunca é zero, certo? Quem diz que eu não estou nessa situação? Ok? Então, o teste de hipótese ele tem uma escolha subjetiva, arbitrária, feita pelos humanos. Eu falo o seguinte, quando essa probabilidade é menor que 5%, eu vou preferir jogar fora a minha hipótese. Certo? Vocês gostam de 5%? Não, bom, depende do que está acontecendo, né? Não, mas sem brincadeira. Nas ciências humanas, geralmente é o que se usa. E nas biológicas também. Porque é muito difícil. Não é porque eles são piores ou melhores que ninguém, mas é porque são sistemas complexos, extremamente difíceis de fazer medida. Você vai fazer uma medida num sistema social, você vai fazer com 50 pessoas. Entendeu? Então, assim, você conseguir reduzir essa probabilidade bem é muito difícil. Então, 5% geralmente é o número padrão que se usa para dizer se a hipótese é verdadeira ou não. Então, quando alguém chega com um estudo e fala, provamos que ovo faz mal, sei lá, alguma coisa assim, geralmente você vai lá no estudo e vai ver quanto é que é realmente a probabilidade daquela hipótese que eles estão acolhendo. Além de todos os outros condicionais que podem ter nela, entendeu? Então, o teste de hipótese é isso. Quanto que a gente faz para definir que a gente realmente detectou uma partícula no LHC? Porque é a mesma coisa, teste de hipótese. Qual é a probabilidade do bóson de Higgs estar lá versus a probabilidade do bóson de Higgs não estar lá? E aí você vê se os dados são compatíveis com aquela hipótese, nesse sentido aqui ou não. Esses dados são incompatíveis com essa hipótese. Aí eu faço um monte de colisão de próton lá, pego as medidas todas e vou ver qual é a probabilidade daquelas colisões terem acontecido daquela forma, condicionada à existência ou à ausência do bóson de Higgs. Eu posso fazer isso. Qual é o número que vocês acham que a gente usa na física de partículas para detectar e dizer, não, realmente existe um bóson de Higgs? Então, em vez de 0,05, né, que seria 5%, a gente usa geralmente 10 a menos 6 ou menos 8. Mas é porque a gente pode pegar, ligar o LHC e ficar colidindo próton um dia assim, né? Várias vezes, analisar aquele mar de dados para realmente testar a hipótese de uma forma mais convincente. Porque é realmente com 10 sigmas, com 6 sigmas de confiança, que é mais ou menos isso aqui, muito aproximadamente, tá? Com 6 sigmas de confiança, você realmente tem confiança de que a sua hipótese do bóson de Higgs tem uma certa validade, certo? Mas vocês vejam, é uma ginástica muito grande que você precisa fazer uma ginástica mental que você precisa fazer para fazer testes de hipótese no frequentista. Enquanto o Bayesiano, ele de cara pode usar o teorema de Bayes, veja, aqui ó, é a probabilidade de NC, N, né, ou melhor, a probabilidade é só, para ficar mais claro, é assim. Né, porque isso aqui não tem probabilidade, esse cara é dado, né, é condicionado ao que eu joguei N vezes. Eu posso pegar o teorema de Bayes e posso colocar aqui, ó. Isso aqui são os meus dados, essa aqui é a minha hipótese, então esse cara aqui, né, vamos fazer aqui. Vai ficar assim. Aqui vai ficar a probabilidade do Pzinho condicionado do Pzinho condicionado a NC. Tá certo? Então você vê, esse aqui é o lado esquerdo, tá? O N eu estou deixando fixo do lado da condição porque eu não estou mudando, eu não estou fazendo perguntas sobre N maiúsculo, tá? Eu estou mantendo fixo que eu joguei a minha moeda N vezes. Então eu fiz a inversão aqui e essas regras todas de como inverter essas coisas todas, vocês vão ver no curso de estatística, tá? A gente não tem como entrar nesses detalhes aqui. Porém, se vocês tiverem curiosidade, se quiserem trazer isso como dúvida, depois eu posso explicar melhor, tá? Então como é que isso aqui fica? Fica a probabilidade, né, dos dados, seja de NC condicionado a NP, vezes a probabilidade da hipótese, a probabilidade do Pzinho,
dividido pela probabilidade dos dados. Certo? O que vocês acham disso aí? É direto, né? Aqui é a fórmula que eu tenho ali atrás, tá? É essa fórmula aqui, é essa fórmula aqui. Agora, esses dois fatores aqui, ó, eles são estranhos. O que vocês acham desses fatores? Né? Pensa bem. Isso aqui é a probabilidade da moeda ter uma certa probabilidade, mas não está condicionado a nada. O que é isso? Essa é parte da subjetividade implícita da estatística bayesiana. Você precisa colocar uma informação prévia, ou como se diz normalmente, um prior, que é o que eu acho sobre moedas. É o meu preconceito subjetivo sobre o que eu acho sobre moedas. A moeda geralmente tem 50% de chance. Então eu posso botar uma probabilidade que esse número aqui tem maior probabilidade, né, de ser 0,5. Eu posso dizer, não, esse pesão de pezinho aqui, ó, meu pesão de P minúsculo, vai ser uma função que assim é quase totalmente aqui em 0,5. Né? 1 e 0. Vou falar que minha função é uma coisa assim. Tem maior probabilidade de 0,5, um pouco ali, às vezes ela pode estar um pouco deformada, que sei lá. Então ela tem às vezes um pouco mais de probabilidade de cair cara ou coroa, e eu vou prever isso aqui na minha informação prévia que eu vou incluir no meu sistema, certo? E esse cara aqui, ele geralmente não precisa ser calculado, porque, veja, essa é uma distribuição de probabilidade em P, certo? A função só depende de P aqui e aqui. Então esse número aqui, ele vem como uma normalização. Então, vocês já viram alguma coisa de integração? Você pode integrar essa distribuição aqui em P, né, e obter o número que vai dar, ou seja, você descobre esse número aqui integrando e simplesmente usa ele depois para calcular suas probabilidades. Certo? Então, veja, do ponto de vista frequentista, eu não preciso fazer isso. Certo? Mas do ponto de vista bayesiano, eu sou obrigado a incluir explicitamente o meu conhecimento prévio, ou o meu preconceito teórico. Certo? Então, os bayesianos argumentam que isso é bom, porque deixa explícito o seu preconceito, e no sentido preconceito mesmo, não no sentido pejorativo que essa palavra às vezes tem, no sentido de conceito prévio. Então você deixa explícito o seu preconceito, enquanto os frequentistas dizem que isso é um problema, porque torna a sua análise subjetiva. O contra-argumento do bayesiano é toda análise é subjetiva e a maneira que você está testando sua hipótese também é subjetiva. Bom, e aí você tem essa briga entre as duas coisas, entre esses dois pontos de vista. Eu acredito que essa briga é desnecessária, como eu falei antes, porque você pode escolher fazer essa análise introduzindo isso aqui, quando você achar necessário, e você pode escolher não fazer e fazer o teste de hipótese revertendo a nossa discussão anterior. Certo? Dependendo da circunstância, uma coisa pode ser melhor do que a outra. Certo? Mas essa é a análise desses dois pontos de vista principais. Principais não, acho que únicos. Talvez tenha mais um que eu não conheço, mas únicos da visão da estatística. Certo? Bom, tudo certo aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem perguntar? A gente vai para um exemplo de como que a gente pode usar a estatística bayesiana para mostrar um resultado contra-intuitivo, tá certo? Que é mais ou menos a discussão que a gente teve logo no começo da aula sobre a questão dos acidentes de carro, mas agora vamos botar número nas coisas e ver o que acontece, certo? Bom. Então vamos lá. Vamos fazer o setup aqui do nosso problema. Vamos dizer que uma doença deixa eu ver só.
Doença afeta 1% da população. Certo? E um teste com 99% de precisão. Ok. Como que a gente pode agora formalizar essas duas informações aqui? A gente vai dizer que a hipótese é ter a doença. Certo? A gente tem a hipótese contrária, que é não ter. Certo? E a gente tem um dado positivo. Dado positivo. Certo? O que mais a gente sabe aqui sobre o nosso sistema é que a probabilidade da sua hipótese, né, ou seja, você ter a doença, veja, a hipótese é que você pode ter a doença ou pode não ter a doença, certo? E o dado é que o teste deu positivo, certo? Geralmente a gente pensa, se deu positivo eu tenho a doença, mas não é tão simples assim, ok? Porque existe a probabilidade de você ter a doença pura e simplesmente que ela é de 1 sobre 100, certo? 1%, que é essa probabilidade aqui. Mesma coisa do negócio do carro. Qual a probabilidade de você se acidentar com o carro? É o número total de acidentes dividido pelo número de pessoas dirigindo, ou o número de vezes que pessoas dirigiram, certo? Então, isso aqui é um dado. O próximo é a probabilidade de você não ter, certo? Que vai ser 99%. Você tem 99% de chance de não ter a doença, pura e simplesmente olhando para a distribuição populacional da doença. Okay? Vamos dizer que o seu teste ele seja assim, ó. A probabilidade de você ter a doença, de você medir positivo, sendo que você tem a doença, vai ser de 0,99. Certo? Mas essa é a probabilidade de você medir positivo, sendo que você tem a doença. E aí você sabe que é um teste com 99% de precisão. Você fala, o teste tem 99% de precisão, então se eu medir positivo, claramente eu estou doente. A probabilidade é muito grande. É essa aqui, certo? Mas não é exatamente assim. O que vocês acham que isso vai dar, pessoal? Quanto é que vocês acham que vai ser a probabilidade da hipótese estar certa, dada a medida? Porque, veja, essa é a probabilidade da medida dar positivo se eu estiver doente. Tá certo? Agora, qual é a probabilidade de eu estar doente se a medida for positiva? Vocês veem que é o oposto, tá? É muito importante que vocês comecem a pensar, de fazer esse tipo de raciocínio quando vocês pensarem em estatística, tá certo? Porque inverter as coisas não é fácil assim, na cabeça da gente. Então, se vocês não treinarem, vocês não conseguem, tá bom? Então, é a probabilidade da medida dar positivo, sendo que eu estou doente, mas eu quero saber qual é a probabilidade, né, de eu estar doente, dado que mediu positivo. Certo? HD. A hipótese ser que eu estou doente, eu tenho a doença, sendo que condicionado a que meu teste tenha sido positivo. Ok? Então vamos lá. Isso aqui vai ser... vamos primeiro fazer uma outra continha aqui. Vamos calcular a probabilidade do meu teste ser positivo. Tá? Que é aquele fator do denominador aqui, tá? Que a gente vai usar. Qual é a probabilidade do teste ser positivo, pessoal? Não. Esse aqui, cuidado.
Essa é a probabilidade do teste ser positivo se eu estou doente. Mas eu tenho que contabilizar a probabilidade dele dar positivo se eu não estiver doente. Que ela existe também. Certo? Porque aqui é 99% de chance. Ou seja, existe uma chance de 1% de eu não estar doente e medir positivo, que é um falso positivo. Isso acontece no laboratório o tempo todo. Certo? Então, a probabilidade de eu medir positivo, independente se eu estou ou não doente, é o quê? É a probabilidade de medir positivo sendo que eu estou doente, vezes a probabilidade de eu estar doente, mais a probabilidade de eu medir positivo, sendo que eu não estou doente, vezes a probabilidade de eu não estar doente. Não é verdade? Quando que eu vou medir positivo? Se eu estou doente, tem uma certa probabilidade, e se eu não estou doente, tem outra. Eu somo tudo, isso vai dar a probabilidade total de eu medir positivo. Certo? Que é esse fator aqui. Tá dando para acompanhar, pessoal? Porque é um pouco envolvido. Bom, vamos fazer a conta. Quanto que é esse número aqui? 0,99. Qual a probabilidade de eu ter doença? Mais. Qual é essa probabilidade aqui? Se é o oposto dessa aqui, vai ser 99 vezes... deixa eu ver se eu fiz direitinho. Isso. 0,01 vezes 0,99. Certo? Se vocês fizerem essa continha aqui, vocês vão encontrar que isso aqui é 0,0198, ou seja, basicamente 2%. Certo? Por que é 2%? Porque a maior parte das pessoas não está doente. Tá? Então, se eu testar todo mundo que está na cidade, no local, eu vou encontrar em média só 2% das pessoas doentes. Desculpa, eu vou encontrar somente 2% dos casos que eu fiz o teste positivo. Sendo que tem a probabilidade dos positivos mais as probabilidades dos falsos positivos. Certo? Maravilha. Então, se eu tenho esse número, eu posso fazer agora o seguinte. A probabilidade de eu estar doente, dada a minha medida positiva, vai ser igual à probabilidade da minha medida positiva e estar doente, vezes a probabilidade de estar doente, dividido pela probabilidade de ter uma medida positiva. Certo? Que é o teorema de Bayes. Isso aqui é dado, tá, pessoal? Isso aqui você deduz dos axiomas das probabilidades. Tá certo? Quando você faz os axiomas da probabilidade, tem que ser positivo, tem que somar igual a 1, né? Você deduz isso como uma consequência dos axiomas. Certo? E quanto que dá esse número aqui, pessoal? Vou botar um numerinho aqui final, vai ficar assim, 0,99 dividido por 0,0198, que é o que a gente acabou de calcular, vezes 0,01. E esse cara aqui dá 0,5. O que significa isso? Que mesmo que saia positivo, eu só tenho 50% de chance de estar de fato doente. Isso é bastante contraintuitivo, eu imagino. Porque na hora que vocês olham para isso aqui, ó... Oi? Bom, mas aí entra na brincadeira da estatística bayesiana. Você tem toda a razão porque você está pensando como frequentista. Quer dizer, você tem razão se você estiver pensando como frequentista. Para o frequentista, para fazer essa mesma análise aqui, é uma ginástica complicada, certo? Porque aí você pode dizer, quão consistente os meus dados são com o fato de eu estar doente ou não. Aí você tem aquela brincadeira do 5%, do 1%, do 0,1% para você rejeitar essa hipótese ou não. Entra na brincadeira do teste de hipóteses, erros, e aí a coisa complica bastante o lado do frequentista. Mas dá para fazer, certo? Foi assim que foi feito durante muitos, muitos anos. Okay? Mas esse cara aqui, ele está simplesmente considerando o teste.
certo? Mas ele não está levando em consideração o fato da doença afetar uma porcentagem muito pequena da população. Então, de certa forma, o fato da doença afetar uma porcentagem pequena da população faz com que os falsos positivos, que é aquele 0,1 que tem aqui, que é a possibilidade do teste dar errado, diminua o efeito final dele na capacidade de prever se eu estou de fato doente ou não. Porque aqui agora é meu grau de confiança se eu estou doente ou não. Certo? Então, o grau de confiança de eu estar doente, já que eu medi positivo, é só de 50%. E é claro que todas as empresas, né, e todos os hospitais entendem isso e quando elas vão fazer um teste, elas vão querer fazer um teste que leve em consideração isso. Então, vocês vejam, por exemplo, uma doença ultra rara, que é um problema sério, porque tem pouca gente tendo. Né? Na verdade, é um problema, é estranho falar isso, né? Porque é um problema o fato da doença ser rara, porque tem pouca gente tendo, parece que a gente quer que tenha mais gente. Mas o problema é que você tem pouca estatística. Então, você precisa de um teste que tenha uma precisão aqui enorme para vencer os falsos positivos aqui e conseguir realmente prever aquela doença rara. Certo? Porque se a doença é raríssima, a chance de você ter, a chance que você tenha um falso positivo muitas vezes supera a chance de você realmente estar medindo corretamente o que aconteceu. Isso se aplica para tudo, tá, pessoal? A gente está falando de doenças aqui, mas isso se aplica em qualquer modelagem física que você vai fazer para um sistema dinâmico. Você vai fazer para um sistema físico, você pode fazer para um sistema econômico, você pode fazer para uma estrutura social. Todas essas coisas vão ter sempre esses mesmos tipos de dificuldades e complexidades, tá certo? E é por isso que é extremamente importante você saber física na sua vida, porque quem não é de física, estatística, porque todas as informações concretas que nós temos sobre o mundo vêm nessa linguagem, tá certo? Então, o que se sabe sobre doenças, sobre alimentação, sobre tudo, pelo menos do ponto de vista da ciência, vem nessa linguagem aqui, ok? Bom, vamos para o próximo assunto. Então, deixa eu ver onde eu parei. Parei aqui. Alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram trazer? Não, isso aqui não é um falso positivo. Isso aqui é a probabilidade de você estar doente, sendo que o seu teste deu positivo. É só isso. E esse número aparece desta forma aqui somente porque os falsos positivos contribuem aqui para dar 2% aqui. Porque senão, se fosse só esse pedaço aqui, seria mais ou menos 1% isso aqui, né? Porque basicamente 100, né? 1 vezes 1% é 1%. Né? Então, se você não tivesse a probabilidade dos falsos positivos contribuindo para o denominador, eu ia estar dividindo por um número maior aqui, menor aqui, e aí ia dar aqui próximo dos 99 que eu tinha anteriormente. É a contribuição dos falsos positivos que a gente intuitivamente subestima, que faz com que a probabilidade final de eu ter medido positivo de estar doente, já dado que eu medi positivo, ser 50%. Certo? É bom, não sei, né? Assim, comparado ao fato de que, ingenuamente, se você olhar, você fala, não, se eu medir positivo, com certeza eu estou doente. Agora eu já não tenho tanta certeza assim, né? É meio que... Pois é. Pior ainda, né? Melhor não saber. Pois é. Mas é isso, tá? Como eu falei, as pessoas sabem disso e isso é previsto na hora que você vai fazer o desenho do seu sistema. Então, quando você vai desenhar um sistema, você pode fazer um instrumento que você acha que é super preciso, mas não se aplica para fazer o que você quer. Você gostaria que esse negócio aqui fosse perto, sei lá, 95%, para dar aqueles 5% especiais lá das ciências biológicas, por exemplo. Okay? Bom, mas aqui, pessoal, a gente está falando de probabilidade. Certo? E probabilidade, a gente está atribuindo um certo número a um certo estado.
Quais são os estados aqui do nosso problema? É estar doente ou não estar doente. Ou a medida ser positiva ou negativa. Certo? É um número finito de estados, 2. Cada um dos dois é um conjunto de 2 elementos. Tem 2 elementos cada um deles. A gente estava falando antes de física, a gente começou a falar um monte de coisa aqui sobre conjuntos numéricos, números inteiros, conjuntos contínuos, números reais, espaços vetoriais. Nenhum desses caras parece ser um conjunto de estados discreto. Né? Todas as posições que esse giz pode estar aqui nessa sala varia continuamente. Mas veja, a gente falou ali, né, de um número de medidas dividido por um número de possibilidades. Qual o número de possibilidades para a posição do giz? Infinito. Então, a nossa probabilidade vai para quanto? Vai não, né? É quanto aqui? É um número por 0, por infinito. Vai dar 0. Então, a probabilidade do giz estar num certo ponto da sala é 0? Ele está em algum lugar, né? Eu estou vendo ele aí. Mas você aplicou um limite ali, então posso dizer. A probabilidade de estar num certo ponto. O número que está em cima é... É o número digamos, de vezes que eu encontrei o giz aqui. Tem que ser próximo de 0, porque em algum momento o giz pode estar ali. Vocês já começaram a ver a integração? Vocês viram a integração de Riemann? Soma de Riemann. Então você tem uma coisa aqui, certo? E aí você vai fazer o seguinte, você vai botar um quadradinho aqui, né? Uma aproximação dessa função. E você vai fazer isso aqui ao longo da sua função inteira. Tá certo? Então você tem agora a sua função, é a posição do giz aqui no eixo, vou chamar esse cara aqui de eixo x, certo? Então esse giz aqui eu vou fazer o seguinte, eu não sei trabalhar com esse número infinito de posições. Eu não sei. O que eu posso fazer é eu discretizo. Eu falo o seguinte, eu boto uma régua no chão, pego essa régua, pego um intervalo finito dentro dessa régua, e toda vez que ele cair dentro daquela caixinha, eu digo que caiu naquela caixinha. Conto aqui, ó. E ela vai ter uma certa altura, certo? Vai ter uma certa altura aqui, uma certa altura aqui, que é o número de vezes que o giz caiu na caixinha, na primeira caixinha, na segunda caixinha, na terceira caixinha, assim por diante, certo? O problema é, a maneira que a gente modelou os estados físicos das posições é de tal forma que eu posso fazer essa caixinha tão pequena quanto eu queira. E se o meu giz for uma partícula pontual, ela vai caber em qualquer caixinha de qualquer tamanho, porque uma partícula pontual, por definição, também é tão pequena quanto eu queira. Então, se eu pego todas as posições de uma partícula pontual num eixo x, eu posso ir mandando essa caixinha para ter lado indo para 0, que é o nosso ΔX aqui, ó. Né? Vocês lembram disso? E qual é a conclusão? O que eu consigo fazer fazendo a brincadeira dessa forma? Quem falou? Você quer saber a probabilidade da partícula estar num certo ponto e você tem um problema de ter infinitos pontos. E aí, o que eu estou fazendo é que eu estou tentando mostrar como que o conceito de soma de Riemann, que vocês viram lá atrás, te serve para você remediar isso. Como é que você remedia isso? Você primeiro discretiza o número de posições, torna ela finita, né? Torna esse número de posições um número finito, bota essas caixinhas e vê quantas vezes a bolinha caiu em uma dessas caixinhas aqui. Você joga a bolinha, caiu na primeira caixinha. Joga a bolinha, caiu na outra caixinha. E você vai fazer o seu sistema estatístico repetido infinito não, um número enorme de vezes. E você vai medir esse negócio aqui, que é o que a gente chama de um histograma. Tá certo? Só que se eu vou diminuindo o tamanho da minha caixinha e vou aumentando o número de repetições, eu vou ter cada vez aproximações mais precisas, né, cada vez mais estreitas aqui, dessa função, certo? E aí eu posso dizer o seguinte, a probabilidade dela cair na 10ª caixinha vezes ΔX.
onde o meu I ele vai de caixinha 1 até a enésima caixinha. Certo? Então, a probabilidade aqui, ela é essa altura aqui, tá certo? Mas como a área, que é a probabilidade de cair na caixinha, é base vezes altura, a minha base ela tem que ir para zero, né? Por quê? Digamos que aqui seja A, B, tá certo? Então, o meu ΔX é B menos A, dividido pelo número de caixinhas que eu coloquei lá. Tá certo? Então, eu posso aplicar formalmente a ideia de que a probabilidade é muito próxima de zero, fazendo o limite daquela soma lá para n indo para infinito. Mas quando eu faço o limite, isso aqui é a integral de P de x dx, de A a B, que é essa área aqui. Certo? Então eu consigo formalizar o conceito de probabilidade para um sistema de infinitos graus, de infinitos estados, usando integração. Só que o que eu tenho agora aqui, ó, não é mais uma probabilidade, é uma densidade. De probabilidade. Certo? Eu tenho uma densidade de probabilidade. Então, a densidade de probabilidade ela tem características bastante diferentes da probabilidade. Por exemplo, a probabilidade de um certo evento é sempre um número entre 0 a 1. Mas a densidade de probabilidade de um evento ela pode ser um número entre 0 e infinito. Não pode ser negativo, mas não precisa ser menor que 1. Por quê? Digamos que eu tenho uma função, né? Deixa eu fazer dois gráficos aqui. Então, eu tenho uma certa distribuição de probabilidade de encontrar a partícula e digamos que ela seja assim. Ok? Então, essa aqui é a probabilidade, isso aqui é a posição, certo? Mas digamos que essa largura aqui ó, seja de 0 a 1. Tá certo? Então, a base total aqui desse negócio aqui é 1. Então, o máximo que eu posso ter aqui é um número menor que 1 mesmo, certo? Agora, digamos que eu tenho uma outra distribuição de probabilidade que seja assim, ó. Certo? E que daqui para cá seja 0,5. Né? Esse intervalo tem tamanho 0,5. Então, para essa área aqui ser igual a 1, essa altura ela tem que ser maior que 1. Se você pensasse só num quadradinho aqui, se você pensasse num quadradinho aqui, exato, se ele tem base 0,5, a altura tem que ser 2. Para base vezes a altura dá 1. Ou seja, para a probabilidade dela estar em algum ponto dessa região aqui, ser igual a 1, a probabilidade completa, numa certa região a probabilidade tem que ser maior que 1. Desculpa, a densidade de probabilidade tem que ser maior que 1. Então, cuidado com a densidade de probabilidade, porque ela só tem sentido integrada, ou seja, a densidade de probabilidade sozinha ela não diz nada, mas você integrando ela num certo intervalo, de A a B, é o que nós chamamos de probabilidade, vou botar um P maiúsculo aqui, do intervalo AB. Certo? Então, se vocês forem um dia estudar probabilidade do ponto de vista formal matemático, vocês vão ver que são essas funções que levam subconjuntos do seu conjunto de estados em números. Aí isso aqui sim é menor que 1. Certo? Ou seja, a integral é menor que 1. Menor ou igual a 1. Mas o integrando da integral não necessariamente. Certo? Então, na prática, quando a gente vai fazer realmente física, mecânica estatística, a gente vai ter esse problema da densidade de probabilidade. Tá certo? E aí vocês vão ver que na mecânica quântica essas densidades vão aparecer e você vai ter densidades muito estranhas, que vão ser, por exemplo, caracterizadas pelas funções delta de Dirac. As funções delta de Dirac são distribuições de probabilidade que são zero em todas as regiões e diferente de zero num ponto só, que seria a probabilidade, seria a distribuição de probabilidade que descreve a situação onde eu estou certo de alguma coisa. Ou seja, eu sei com certeza que a partícula está nesse ponto. Então, eu descrevo ela como uma distribuição de probabilidade tipo delta de Dirac. Certo?
E que daí que vai emergir o problema do princípio de incerteza de Heisenberg, todas as questões da computação, da mecânica quântica, né, que interferem e informam grande parte a computação quântica. Né? Ok, então esse foi esse assunto. Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre isso aqui? Integração é extremamente importante, tá? As integrações de Riemann, elas são uma ferramenta muito útil de vocês terem em mente, tá? Não é questão de aprender isso aqui e esquecer e depois fazer a integração cegamente usando as regras que vocês aprenderam. Saber que a integração fundamentalmente vem de uma definição como essa é extremamente útil para vocês entenderem sistemas físicos complicados. Muitas vezes um sistema físico complicado, ele pode ser simplificado discretizando ele. Então, por exemplo, a gente tem algumas interações fundamentais. Entre elas temos a cromodinâmica quântica, que descreve ali a interação forte entre os nucleons, certo? Só que, diferente das outras teorias que nós temos, essa teoria ela tem um acoplamento forte. Esse acoplamento forte não nos permite fazer uma coisa que é chamada teoria de perturbação, que é uma teoria que você consegue descrever, digamos, o seu sistema botando os detalhes deles aos poucos. Né? Então, digamos que você tem um líquido. O líquido está disposto dentro de alguma coisa de forma uniforme. E aí você faz uma pequena perturbação no líquido e você vê uma onda. Isso seria uma teoria de perturbação. Então, a descrição básica é simples, o líquido está todo uniforme, e as perturbações são essas pequenas ondinhas andando nele, certo? Isso a gente consegue fazer para o eletromagnetismo, isso a gente consegue fazer para a força fraca, eletrofraca em geral. Mas a gente não consegue fazer para a força forte. Como que as pessoas fazem a força forte? Discretizam o espaço. Discretizam o espaço, transformam um problema todo num sistema agora de número contável de pontos, né? E resolve numericamente no computador, que é o que o pessoal chama de fazer cálculo na rede. Rede é porque você discretiza o seu espaço, né? Você tem o seu espaço, seriam todos os pontos possíveis aqui, são infinitos e incontáveis, eu faço uma rede, um grid, né? E agora eu posso descrever a cromodinâmica dentro desses quadradinhos aqui, certo? Agora o computador, né? Agora com o supercomputador, que eu tenho acesso a, sei lá, 20 mil nós de computação ao mesmo tempo, eu faço cálculos aqui complicadíssimos, evoluindo cada quadradinho desse aqui. O problema da dimensão é que se você tem 10 aqui, quadradinhos aqui, e 10 aqui, aí você já tem 100 quadradinhos no total. Aí se você faz uma terceira dimensão e você quer ter 10 vezes 10 vezes 10, aí já vai 1000. Aí você quer ter no tempo também, aí vai ficar 10.000. Mas 10 é pouco, 10 é muito baixa resolução, eu quero uma coisa de alta resolução. Então eu quero 1 milhão vezes 1 milhão vezes 1 milhão vezes 1 milhão vezes 1 milhão. Aí os computadores já não conseguem mais. Certo? Então você tem milhões de técnicas de você fazer cálculos na rede que tentam lidar com essa dificuldade da exponenciação das dimensões. Certo? As dimensões começam a complicar rapidamente o problema da análise. Certo? Ok. Então, sim, entender que essas duas coisas estão associadas e saber andar de um lado para o outro é importante. Principalmente vocês vão ver isso muito em mecânica estatística também. Em vários outros sistemas físicos a gente usa a brincadeira da discretização e o limite para o contínuo só no final, digamos assim. Né? Ou seja, você brinca aqui, que é mais fácil, e deixa para tomar o limite de indo para infinito depois. Certo? Inclusive, na teoria quântica de campos, na análise de física de partículas, tem vários infinitos que a gente regula os infinitos. Então a gente regula os infinitos, às vezes botando uma rede assim, e depois mandando o tamanho da rede para zero. Certo? Ou seja, a área desses quadradinhos é que você manda para zero depois. Eu conversei uma vez com a Cid, consegui teoria nisso, que eu tinha muito interesse na área de força forte, ele falou que não é algo que, tipo, não sei se ele falou que é algo que não foi observado ou não foi realmente calculado para força forte. É algo que eu não lembro exatamente o que ele falou sobre isso. Mas, tipo assim, como que foi, não sei, observado, como que é um fato que essa força forte existe? Uhum. Então, de fato, a força forte ela é muito mais complexa de você realmente retirar dela previsões físicas.
Mas a gente consegue fazer, o pessoal consegue fazer isso na rede muito bem há muitos anos. Então, assim, você tem bastante resultados que corroboram a força forte. Só que ela ainda tem mais uma outra característica, que é muito útil no acelerador de partículas. Esse acoplamento que você tem, ou seja, essa troca essa interação entre as coisas, ou seja, quando você tem um elétron e outro elétron, ele vai interagir via eletromagnetismo. Como eu falei para vocês, o eletromagnetismo é fraco, num certo sentido especial, e a fraqueza faz com que eu possa falar o seguinte: os dois elétrons vão evoluir aqui. Né? Aí, o que pode acontecer? Eu tenho um elétron vindo aqui, certo? Eu tenho um outro elétron vindo aqui, e depois eu vou encontrar um outro elétron saindo aqui e um outro elétron saindo aqui, certo? Aí você pode dizer, bom, o que pode acontecer é que esse elétron pode simplesmente passar reto e não fazer nada com esse. Você tem uma certa probabilidade, P1. Mas esse elétron pode vir aqui, e aí aqui ele vai lançar um fóton que vai interagir com esse outro elétron aqui, e depois ele vem para cá. Talvez esse diagrama não exista, tá? Tem umas regras de seleção, isso aqui são que chama de diagramas de Feynman, e é assim que a gente faz teoria de perturbação em física de partículas. Aí você soma essa probabilidade aqui, certo? E aí você tem mais outras 1000 coisas que podem acontecer aqui. O elétron vai, lança um fóton, o fóton vira um par elétron-pósitron, que depois se aniquilam. Você tem um infinito de possibilidades aqui. Mas a teoria de perturbação permite que você vá calculando os diagramas mais prováveis primeiro e compondo os resultados até você ter um resultado que você olha para o laboratório, certo? Isso depende dessa interação aqui. O que a gente chama desse vértice aqui, ele tem aqui uma amplitude que seria o acoplamento entre os férmions e os bósons aqui. Na força forte, ela é assintoticamente livre, no sentido de que, dependendo da energia que você está trabalhando no seu sistema, o acoplamento dela vai diminuindo. Então, no laboratório, no acelerador de partículas, você consegue fazer experimentos em que você diminui o acoplamento e você consegue fazer teoria perturbativa para a força forte. Então, assim, tem esses dois aspectos. Ela é resolvida na rede, no seu regime de acoplamento forte, e ela é resolvida em teoria de perturbação no regime de acoplamento fraco. E essas duas coisas são corroboradas pelo experimento. Não existe nenhuma... Tudo que a gente faz em física de LHC, de colisor de partículas, depende profundamente do nosso conhecimento de cromodinâmica. Se a gente não conhecesse cromodinâmica, a gente não saberia o que ia acontecer quando a gente colidisse dois prótons. Quando a gente colide dois prótons, dali de dentro sai um monte de coisa, sai todos os quarks, todos os gluons, e depois todas as partículas fracas, fortes, assim por diante. E se a gente não soubesse bem isso aí, a gente não teria concluído nada sobre o bóson de Higgs, por exemplo. Então, não, isso é muito bem conhecido, existem dúvidas ainda, existem coisas a serem feitas, tá? Coisas importantes, mas não existe nenhum tipo de dúvida de que é uma boa teoria para descrever a natureza. Que é o melhor que você pode, que é o máximo que você pode exigir de uma teoria, que ela seja uma boa teoria para descrever a natureza. Exigir que ela tem que ser fundamental é uma exigência que às vezes você nem consegue traduzir em uma coisa prática. O que significa eu exigir que minha teoria só é boa quando ela é fundamental? Né? Porque até agora todos os exemplos que nós temos é de teorias que eventualmente são ampliadas o seu espaço de aplicabilidade para ambientes cada vez maiores. Outra coisa também que eu vejo é quando os dois prótons acabam, como que dois prótons conseguem romper acho que a lei de Coulomb que acaba... A lei de Coulomb é o que acopla o próton ao elétron, né? O que acopla um ao outro é o elétron? Não. A lei de Coulomb é a física que descreve o elétron orbitando o próton. Mas tem eles se repelirem, os dois prótons se repelirem. Sim. Então, o que acaba fazendo com que os dois se Colidam. juntam e, tipo, por que não acontece o mesmo com o elétron, por exemplo? Você pode fazer um colisor de elétrons. Mas os dois Eles vão se repelir também. Sim. Você enfia um elétron dentro do outro. Como é que a gente faz isso? A gente faz um túnel gigantesco embaixo de Genebra e acelera esses prótons a uma velocidade incrível, de forma que o momento linear que eles têm um em relação ao outro é tão enorme que a força eletromagnética não consegue frear ele. Ele acaba colidindo com o outro. Então você enfia um próton dentro do outro. Assim como você tem colisores de outros tipos de partículas também.
Então justamente a mera tenacidade humana de fazer um treco forte o suficiente para fazer esses dois negócios colidirem. E a precisão e o resfriamento. Imagina a maluquice que é esses equipamentos. Você tem que saber que você está acelerando um feixe de prótons. Você tem que saber a linha que ele está seguindo. Você tem que fazer o feixe do outro lado também. Você tem que fazer esse negócio colidir. Depois que colide, sai um número enorme de partículas dali. Você tem que ter detector para todo lado. Detector de neutrino, detector de elétron, detector disso, de fóton, de tudo. E aí você tem essa digamos, como se fosse um spray de partículas para todos os lados, que você precisa reconstruir o que aconteceu aqui. Então, eu trabalho com um cara que desenvolveu alguns dos detectores usados lá no LHC. E ele descreve, porque a gente está trabalhando com uma coisa de cosmologia agora, mas ele descreve um pouco, às vezes, o trabalho que ele fez lá no LHC. E é um mundo de informações. Imagina, são gigas e teras de informações de todas essas partículas desse spray que saíram, que precisam ser analisadas uma atrás da outra, porque você não tem como ficar armazenando tudo. Quer dizer, eu não sei se eles armazenam, eu imagino que não. Então, você precisa ter um tera por segundo de informação saindo, esse tera precisa ser processado, catalogado, reduzido a um conjunto de informações úteis sobre o que está acontecendo na colisão, e aí sim transformado em ciência. Então, como é que se diz? Um accomplishment, uma realização humana extremamente importante, né? Extremamente impressionante. Mais alguma dúvida? Alguma coisa? Ok. Então, vamos começar aqui. Deixa eu ver para cá. A falar de sistemas dinâmicos e ver como que os sistemas dinâmicos interagem com a estatística, né? Ou seja, como que a gente pega aquelas coisas que vocês viram lá no ensino médio e que agora começam a ver de novo na universidade e conectam com a estatística, certo? Então, você tem aqui as leis de Newton. Então, você pode pensar que as leis de Newton vão depender de dx dt. Vocês já viram essa linguagem aqui? E você tem aqui m dv dt igual a f. Vocês já viram as leis de Newton nessa linguagem aqui, pessoal? Derivadas? Já, né? Então você tem um sistema, né? E esse sistema evolui, dadas essas equações aqui, ou seja, como que o sistema varia no tempo é descrito por esse lado aqui da equação. E aí, eu sabendo como ele varia no tempo, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar o meu sistema inicial, eu faço um gráfico aqui, boto assim, ela tem uma certa velocidade inicial, uma certa posição inicial. É um gráfico aqui, né? Nada me impede de fazer uma coisa aqui com unidades diferentes, tá? Aqui é distância e aqui é velocidade. Então, eu tenho um certo V0 aqui e eu tenho um certo X0 aqui. E eu tenho um ponto aqui. Se eu tenho um movimento retilíneo uniforme, a velocidade nunca muda, certo? O que vai acontecer é que, dependendo da velocidade, quando o tempo passar, esse negócio se move para cá ou move para cá, certo? Mas eu estou me movimentando nesse plano aqui. Se eu tenho um movimento uniformemente variado, o que vai acontecer? A velocidade, digamos que pode aumentar aqui. Então, a minha velocidade vai aumentando e a minha posição vai mudando também, tá certo? A aceleração pode ser para o outro lado, então esse negócio vai ficar diferente e assim por diante. Mas o que está acontecendo é que eu tenho evolução de um sistema de infinitos graus de liberdade, agora no sentido de que eu tenho infinitos estados descrevendo meu sistema. Cada posição no plano é um ponto, é um estado possível, tá certo? E isso é extremamente importante, pessoal. Às vezes a gente não tem a noção de quão fundamental é o fato de que as equações de Newton são de segunda ordem. É por causa disso que a gente tem um número de consequências. A própria mecânica quântica depende fundamentalmente do fato de que a dinâmica é de segunda ordem, certo? E o que isso diz para a gente sobre os estados físicos das coisas? Por exemplo, se eu sei que essa partícula aqui é clássica, ela é descrita pela mecânica newtoniana. Se eu conheço a posição inicial do giz, eu sei o que vai acontecer com ele? Basta eu saber a posição para saber o que vai acontecer com ele? Não, a lei está lá. Digamos que eu sei, essa é a lei certa. E eu sei quais são todas as forças que estão atuando sobre o giz.
Se eu sei a posição inicial dele, eu sei o que vai acontecer com ele depois? Mas a posição é toda a informação que eu preciso? Então, eu já sei a força, eu já sei a mecânica newtoniana toda e tenho a posição inicial. Isso não é suficiente, porque eu não sei a velocidade inicial. Certo? Ele pode começar aqui, mas ele pode estar com uma velocidade incrível para lá. Na hora que eu soltar, ele sai voando para lá. Ou ele pode estar aqui com velocidade zero. Certo? Então, a dinâmica ser de segunda ordem implica que necessariamente o estado físico de um sistema tem que ser descrito por 2 números. Né? Se eu tiver em 3 dimensões, aí é vezes 2, são 6 números. Então eu tenho que saber a posição inicial, coordenada x, y, z, e as velocidades iniciais vx, vy e vz. Vocês chegaram a ver já mecânica em 3 dimensões? Vocês veem mecânica em 3 dimensões? Não, né? Então, na mecânica que vocês fazem, que é essa mesma mecânica aqui newtoniana, basicamente, esse cara vira um vetor, esse vira um vetor, esse vira um vetor e esse vira um vetor. Certo? E isso volta, pessoal, tudo que a gente discutiu lá atrás. Porque DDT de um vetor é fundamentalmente diferente de DDT de uma função. Vocês viram DDT de uma função. Como é que eu posso simplesmente botar uma seta ali e esperar que esse negócio funcione? É porque eu sei somar vetores. Eu sei que esse vetor, velocidade, no tempo t mais ΔT, eu posso subtrair do vetor velocidade em t. Mas a subtração entre vetores está definida em termos das suas componentes através da subtração de funções. Então, quando eu faço isso, eu ganho o conceito de derivada para campos vetoriais. Certo? Então, é só para fazer uma relação que a gente viu anteriormente. Certo? Então, se você está em 3 dimensões espaciais, você não vive em 3 dimensões. Na verdade, você não percebe, mas você vive em 6 dimensões. O seu corpo pode estar em 6, precisa de 6 números para descrever o estado do seu centro de massa. Você precisa saber onde é que você está e qual a velocidade que você está indo. Se você estiver pulando de cima de uma cadeira, é bom que você saiba que você está com uma certa velocidade. Certo? E você sabe disso, o seu cérebro sabe disso. Mas a gente representa geralmente as 3 dimensões como sendo primordiais, sendo que, na verdade, as 6 dimensões são importantes para você descrever um estado de um sistema. E o que isso diz para a gente sobre a estatística? Que agora... Esse tipo de informação, por exemplo, velocidade e posição, você não depende tanto da probabilidade disso, que é algo mais, por ser algo mais macro, você tem uma precisão muito maior de uma certa probabilidade para isso, para descrever isso. Você está trazendo um outro ponto que a gente vai abordar, que é o seguinte. No mundo macroscópico, eu consigo desenvolver instrumentos que são tão precisos que eu consigo medir a posição dessa cadeira, digamos, o centro de massa dela, com uma precisão que, para todos os efeitos, é infinita. Ou seja, se eu medir esse negócio aqui com a posição dela mais ou menos, sei lá, 10 a menos 10 metros, para todos os efeitos, isso aqui é uma medida perfeita da posição. Então, sim, a gente consegue ignorar a presença da estatística na mecânica clássica devido a esse fato. Certo? Mas a minha pergunta anterior era outra. Eu estava querendo falar para vocês que agora, para eu falar de probabilidade de um certo estado físico, eu preciso de falar de probabilidade da partícula estar numa certa posição com uma certa velocidade. Certo? Ou seja, se eu quero descrever estatisticamente alguma coisa, eu digo o seguinte: qual é a probabilidade da minha partícula estar inicialmente aqui, assim assado? Então, eu não sei que tipo de experimento vocês estão fazendo no laboratório de física, mas se vocês estão fazendo aqueles do carrinho já fizeram aqueles experimentos do carrinho na rampa? Então, vocês têm que saber que existe uma incerteza na posição inicial do carrinho. Vocês podem até estar ignorando ela, mas você precisa saber da incerteza ali. Porque se você não sabe dessa incerteza aqui, você não sabe propagar para a incerteza final da posição do carrinho na hora que ele atingir o que é que seja o alvo que vocês estão colocando lá. E outra coisa, quando você solta o carrinho,
Se você faz isso manualmente, se você não tem um sistema automatizado, às vezes você empurra um pouco o carrinho. Se você empurrar um pouco, isso vai criar um erro na posição final. Mas esse erro na posição final, ele é o quê? Ele é a translação do seu desconhecimento inicial para o seu desconhecimento final. Tá certo? Então, no sentido da mecânica determinística, você pode deterministicamente dizer perfeitamente posição e velocidade e dizer o estado final. Mas você pode também descrever como que o seu desconhecimento inicial, representado por uma função de probabilidade, evolui no tempo. Certo? Bom, como é que a gente pode ver isso? Aquela barra que o senhor falou nas aulas, que serviu para validar as ondas gravitacionais, precisão de raio rápido. Isso aí a estatística é aplicável nessa medida? Totalmente. Na verdade, você tem muito ruído. A gente tenta diminuir o máximo os ruídos. Então, assim, você tem digamos assim, a vibração do tamanho da barra, ela está aqui, ó. Ela fica vibrando aqui, certo? Essa vibração é aquilo que eu falei para vocês, é instrumental, é eletrônica, é a vibração da terra, passou um caminhão lá em cima e vibrou o negócio. E aí, o que os caras fazem? Eles ficam medindo o padrão de vibração que não é da onda gravitacional. Então você sabe o que é o seu ruído, você sabe a fonte de ruído que você tem, você sabe avaliar o quanto que ela tem de amplitude, né? O caminhão passa a tantos quilômetros por hora, então o comprimento de onda que vai aparecer aqui está associado ao som do motor do caminhão, então você consegue distinguir o comprimento de onda aqui de um outro comprimento de onda. Então, na verdade, o que você vê no seu resultado final é esse negócio, ele está aqui vibrando, aí daqui a pouco ele faz assim, ó. Se você sabe que a amplitude da onda gravitacional e o comprimento dela é caracteristicamente diferente desse negócio aqui, você consegue distinguir sinal de ruído. Então, tudo no laboratório acaba sendo em termos de uma razão sinal-ruído. Você precisa ter mais sinal do que ruído para conseguir fazer alguma coisa. Algumas medidas de onda gravitacional que você faz, o que você tem? Você tem um padrão teórico que você desenvolveu. Então você falou assim, a minha teoria diz que quando eu olhar para esse negócio, eu vou ver isso aqui, ó. Aí, você tem um programa de computador que pega esse sinal inteiro aqui, essa série temporal, e encaixa aqui, ó, tenta encaixar. Encaixa esse negócio aqui. Pô, mas não tem nada a ver, esse negócio é totalmente diferente desse cara aqui, não deu certo. Deixa eu mover um pouco para a direita, tento encaixar de novo. Ih, não deu certo. Opa, aí ele tenta encaixar aqui, ó. Ah, ele encaixou. Ou seja, aquilo que eu previ teoricamente se concretizou nos meus dados. Ah, se encaixou, então é sinal de que eu fiz realmente uma medida de uma onda gravitacional. Quando o sinal ruído, né, porque na verdade você tem que, na prática, essa oscilação aqui, ela vai fazer com que esse sinal seja diferente desse. Você vai ter micro-oscilações assim, né? Ou seja, você vai ter oscilações superimpostas, essas aqui que vêm da oscilação padrão do seu sistema, que é o seu ruído, e essa aqui é o seu sinal. Então você tem, como você tem essas duas coisas superimpostas, você não tem, digamos, como encontrar o sinal sem o padrão. Em algumas situações, o seu sinal ruído é tão grande, ou seja, tem tanto mais sinal do que ruído, que você pode ignorar o ruído e ver o sinal diretamente. Que é aqui, no caso, a questão da cadeira. O ruído aqui, que digamos que é a oscilação da função, da função de onda da cadeira, te dá uma distribuição de probabilidade da cadeira estar aqui ou aqui. Mas sim, é um sistema clássico. Essas imprecisões elas são tão pequenas que elas dão um ruído tão pequeno que eu só vejo o sinal, que é a posição da coisa. Ou seja, eu jogo giz, eu estou vendo só sinal, eu não estou vendo ruído, praticamente. Certo? Então, é isso. A gente tem duas maneiras de encontrar esse tipo de coisa. Quando o sinal ruído é muito grande, eu vejo o sinal, e quando o ruído existe, muitas vezes eu preciso procurar dentro dos meus dados a presença de um certo padrão. Certo? Okay. Mais alguma questão? Então, pessoal, a gente vai terminar isso aqui na próxima aula. Eu vou falar aqui das evoluções do sistema. Como eu falei para vocês, as notas estão
online, vocês podem brincar lá. E depois eu vou falar de como que a gente faz a mecânica estatística, ou seja, a união da mecânica clássica com a estatística, e como que daí emerge vários fenômenos interessantes, como a própria descrição termodinâmica das coisas, a própria descrição da mecânica estatística, que é um passo além da termodinâmica, mais poderosa, né? Todas as teorias que são por trás dessas duas coisas. Tá bom?